Olá, voltamos com o nosso segundo bloco. Nesse primeiro bloco, se vocês perderam, vá no nosso canal Deite on Divan do YouTube e se inscreva e compartilhe. No primeiro bloco, a gente já estava falando sobre superação, sobre coisas da vida que acontece, todo esse um ano do date, né? Tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E a Marcela começou a falar, né? Também ia contar uma história dela pra gente, A né, Marcela? doutora começou a contar, eu achei d'água, eu fiquei extremamente emocionada, porque na minha casa também está acontecendo, uma superação muito grande. Eu tenho, a minha irmã é homossexual e a minha cunhada, Angélica, é adotada. E a família dela de adoção, né? Nem parece. Ela é realmente da família. Ninguém nem imagina, assim. É algo, não tem diferença. Ela é muito amada por todos, inclusive por mim. E ela com a minha irmã já estão juntas há muitos anos. É um casamento sólido, vive melhor do que muito casal heterossexual que fala, né? São realmente inspirações, assim, para nós mulheres, porque a minha irmã teve muita coragem numa época que sofria muito preconceito e sofre até hoje. Mas elas conheceram uma menina, ficaram sabendo de uma história de uma menina, e a minha irmã sempre teve muito medo de adotar e de criança, por conta que elas têm uma vida muito tranquila e muito independente. É uma rotina, minha irmã saiu da droga faz muitos anos, da obesidade, é triatleta, e assim, ela é uma mulher independente, maravilhosa e tranquila hoje. Só uma pausa, vocês já têm uma pessoa para convidar, né? Sim. E ela passando por todo esse processo, né, de rotina agora saudável, de rotina tranquila, de rotina em si, porque ela é uma pessoa de rotina, não sai da rotina. A minha cunhada Angélica tem esse sonho da maternidade. E apareceu uma história de uma menina que já foi devolvida 2 vezes. Pegaram ela, adotaram ela e devolveram para o abrigo. E é uma menina que já sofre essa solidão, né? Já foi abandonada e agora conheceu a família, foi devolvida 2 vezes. Aí apareceu a minha irmã com a Angélica na vida dela. E as duas ficaram naquele impasse. A gente adota, a gente vai entrar na fila de adoção, porque é um processo que eu acho que realmente precisa ser difícil, criterioso, por conta de tudo que a gente tem, né, em caso familiar, mas não deveria ser tão difícil a questão da adoção hoje no Brasil, porque nossos abrigos estão muito cheios. Tantas pessoas tendo filhos aí desenfreados, e é um absurdo. Mas, enfim, elas resolveram, não, vamos entrar na fila de adoção. E a gente recebeu a notícia que conseguiram, foram aprovadas, depois de muita reunião do Conselho Tutelar, com a juíza lá da cidade, elas são de Cambuí, e estão lá na fila. Tomara que venha, a menina é linda, linda, se chama Yasmin. Nossa, você é madrinha também. Que bacana. É legal, que bacana, você é que madrinha. bacana. E, assim, as pessoas falam, Ariane, mas você vai sair da sua rotina para adotar, para cuidar de uma criança que foi devolvida 2 vezes. Imagina o trabalho que essa criança dá. Essa é a primeira palavra. Imagina o trabalho que essa criança dá. Aí a minha irmã conversou comigo, eu falei, Yaya, eu chamo ela de Yaya, o meu filho dá muito trabalho. O Gabriel, pré-adolescente, está com 11 anos, é uma fase muito difícil, né, galera? E uma mãe comum, assim, sem nenhum problema, entre aspas, passa por muita dificuldade. E eu acho que isso só vai ter amor. É só amor que vai mudar a sua vida. A maternidade vai mudar a sua vida, a vida da Angélica. Então, não tenha medo. É igual sua irmã não teve medo, você não teve medo. E hoje só traz amor para a vida de vocês, né? E eu tô muito feliz também. Eu acho que é uma... para comemorar histórias tão bonitas, né? É um caso de superação diário, que ela venha logo, que dê tudo certo logo, que escutar essa história, ela vai assistir esse episódio e ela vai se inspirar também, falar, não é nada. Nossa, olha, e vai ser, viu? Porque esse final de semana a gente estava comemorando o aniversário da minha irmã em Campos do Jordão e eu tava com a Antonella sentada no chão e a Antonella desenhando, e ela assim, Didi, aí ela me dava a canetinha com o pezinho, e aí quando ela ajeitava pra ela mesma desenhar, eu olhava pra ela,
Saiu. Desculpa, ele Imagina. saiu na hora. Não É pra compensar. Isso vai dar. Gente, mas eu acho assim, né? O mundo anda, acho que muitas essas falácias, né? Sobre, ai, criar filho é difícil, filho atrapalha com a vida de todo mundo, não sei, e vem trazendo as pessoas a não quererem mais ter filhos. Por Sim. isso. E Tá muito cômodo pras gente, na pessoas, vida né? nada é fácil. Não. Mas também não é tudo ruim, tem coisas boas, né? Então eu acho que a gente tem que entrar nessa conversa mesmo e começar a falar assim, não, gente, peraí, isso não tá certo. Não é só ruim ter filho, não é só atrapalha a vida. Nossa, eu acho que na minha vida ele só somou, meu filho, Sim. né? Só somou. Eu acho que assim, a adoção Obrigada. tem um lado muito bonito que eu acredito nisso, sabe? Quando a gente olha os números, são milhares e milhares de crianças abandonadas. Eu falo, isso é pior do que qualquer coisa, sabe? Eu acho que isso tinha que ser abandono. inadmissível, Sim. exato. E acho que ter filhos é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem, tudo é um equilíbrio, sabe? Sim. Eu penso que assim, a maternidade, ela realmente ela não deve ser romantizada. Eu acho que ela exige uma responsabilidade muito grande. E acho que muitos dos problemas que as crianças passam estão relacionadas à irresponsabilidade dos pais, né? Pais que não estavam prontos e que, de fato, não deveriam ter tido filhos. Sabe, Sim, doutora, a sim. Carol também passa, a Grazi, e isso também trago agora para minha vida. Eu demorei muito para firmar um relacionamento, porque hoje eu fui casada e tenho um menino lindo, mas que o meu maior medo era encontrar alguém que não gostasse do meu filho como filho. Então é uma adoção. E hoje o Gabriel também ganhou um segundo pai, porque o Arlindo, meu companheiro, adotou ele como filho. A gente saiu ontem para ir pro parque, toma aqui o Biel, o dinheirinho pra você gastar lá, coisa de pai mesmo. E ele ficou emocionado, ele passando por uma fase super difícil, eu enchi o olho d'água assim, eu falei, gente, obrigada, meu Deus. E Carol, você também passa também, né? Eu acho que esse amor Eu sou presenteada em relação É. a isso, porque é uma adoção. e assim, mesmo sendo separada, eu tava falando isso com uma cliente ontem. Os dois, eu fui separada 2 vezes, né? O mais velho é pai do meu primeiro casamento, é filho do meu primeiro casamento, e os 2 pequenos do segundo. Os 2 são excelentes pais. Os 2 são muito presentes. E ainda assim, as minhas crianças tiveram a sorte de ter um padrasto que eu falei assim, aonde não couber os meus filhos, não me cabe. Não cabe. Você quer ficar comigo primeiro, antes de qualquer coisa, você vai conquistar os meus filhos. E aí, ele chegou lá em casa, eu lembro até hoje, a primeira vez que ele viu as crianças, um monte de caixa de bis, né? Aí hoje ele chega em casa, a Maria fala assim, cadê meu docinho? Ai, que lindo. Ele põe pra dentro de casa, Maria, cadê meu docinho? Aí ele falou, essa menina quer docinho todo dia. Eu falei, como que você conheceu ela? Você chegou aqui em casa a primeira vez, foi com docinho. Mas não só docinho, sabe? Médico, remédio, ajuda, noite em Sim, claro, se sim. precisar. Então, isso realmente é um presente de Deus na nossa vida. Mas você Sabe? pode deixar Saber- escolher, porque é o Vitor que escolhe seus namorados, né, Grazi? Saber fazer essa Eu que não quero namorar, e ele quer que namore. Ele quer escolher meu namorado. Gente, vamos fazer um brinde? As nossas Viva você. histórias e todas as histórias. Todas e as algumas histórias. Sucesso. Eu posso só fingir que eu vou dirigir. Sim. A gente não deixa de brindar. Né? Eu acho que a gente tem que brindar todos os momentos das nossas vidas, né? Todas as nossas escolhas. Eu acho que às vezes até algumas escolhas que a gente não faz com tanta maturidade, que às vezes você olha para trás e fala assim, poxa, eu devia ter feito diferente no passado. Mas é isso, no passado você não tinha a maturidade que você tem hoje, né? Sim. E as escolhas que foram feitas no passado foram justamente as escolhas que te trouxeram até aqui. Então, eu acho que isso para as mulheres também, acho que todas as mulheres que estão ouvindo aí hoje, é importante você resgatar a sua história, você se orgulhar das suas decisões, você. E se você não se orgulha, você estar disposta a mudar. Exatamente isso E que eu ia falar. Né? A realização dos nossos sonhos, ela tem um preço. A vida tem um preço, a vida custa. E a vida não custa barato. A vida custa. Então, ficar jogado na minha zona de conforto, olhando o outro realizar, tem um preço. Mas levantar da minha zona de conforto e ir lá e fazer a coisa acontecer, também tem um preço.
Hoje nós estamos aqui comemorando um ano de date, né? E a gente falou de tudo que é bom. Mas a gente passou muito perrengue, né, Graça? Nossa, muito perrengue. Nós assinamos o contrato em maio. A gente gravou o primeiro episódio dia 16 de julho. Era quase setembro. A primeira temporada de contrato foi de 3 meses. Já estava vencendo os 3 meses e não tinha um episódio no ar ainda. E a gente já tinha episódio gravado. 3 dos episódios que nós gravamos no início não foi para lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não tinha mão de obra. A gente contratou 3 social media, nenhuma deu certo. Até que a gente mesmo resolveu fazer. E aí estava sobrecarregada, até que apareceu um anjo na nossa vida e tá fazendo pra gente. Então, A gente assim, foi aprender a mexer. Nossa, vamos aprender a mexer, porque não tá tinha. dando certo. Vamos Teve começar uma a que nós fazer tivemos que nós pedir o dinheiro de mesmos. volta. É. A gente pagou ela não fez nada. A gente teve que ameaçar ela de estelionato para ela devolver o dinheiro pra gente. Então, assim, ninguém viu essas coisas. Ninguém viu quantas vezes eu saí do consultório 2h30 para chegar aqui e gravar 3 horas. Com a cara de ontem. Tem que sentar aqui e gravar, entendeu? Nós montamos uma agenda grande de convidados e teve convidado que a gente não recebia antecipado, recebia na hora, né? E aí teve convidado que, tipo assim, a gente ia gravar na quarta, na segunda-feira à noite, ela me mandou mensagem, tive um imprevisto aqui, não vou ter o dinheiro para te pagar, não vou poder ir gravar. E aí a gente não tinha preparado conteúdo, a agenda é cheia. Como é que nós vamos preparar o conteúdo agora? Então, tudo isso Trabalhar com imprevisto é muito difícil. Exatamente. Trabalhar com imprevisto. E a gente Mas, gente, é o gravava. universo da vida, né? Porque a vida é isso, né? É o que você falou desde o começo, né? De você trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu falo que aprender a andar de bicicleta com a bicicleta andando. É isso aí, a vida é isso. É você tá sempre se adaptando, o desafio vem e é isso. Você vai parar, vai sentar e vai ficar olhando pra ele, ou vai seguir em frente independente, né? Mas sabe, é muito sério essa questão aprender. de marketing de social media, porque tem muita gente no mercado, mas falando que sabe, mas não sabe. exatamente. E foi por isso que eu comecei a aprender, a buscar, a conhecer, para fazer o mesmo da minha empresa, né? E a Gra sabe o quanto que eu fui atrás, né, Gra? Aí hoje eu tô até trabalhando com Ela é isso. super legal. Ela É meu segundo trabalho, assim. sabe de tudo. Eu fico pedindo ajuda. Falei, nossa, como que é isso? Porque ela foi aprendendo sozinha e hoje está trabalhando com isso. Meu primeiro curso foi administração e depois eu fiz gastronomia. Mas, assim, essa parte digital está no meu sangue. O meu pai é formado nisso e ele é uma pessoa, assim, super para frente, inteligente. A minha irmã, nossa, minha irmã faz cada coisa. Minha irmã é maravilhosa. E, enfim, falei, não, eu tenho que entrar nisso também, porque também só ficar em cozinha acomodada, e ver 2 mulheres, assim, com tantos episódios de podcast, com tantas histórias incríveis, eu falei, não, eu não vou ficar só cozinhando, eu vou aprimorar tudo que eu gosto de fazer. E comecei. Aí eu tô com 2 clientes. Uma é médica também, doutora Ingrid Domingues, e a Regiane, que é a mãe dela, que é corretora. São 2 áreas completamente diferentes. E elas também passaram por perrengues parecidos, de ter que pedir dinheiro de volta do marketing que estava trabalhando para elas, por conta de fraude, por conta de prometer um trabalho e não fazer, e tudo mais, porque isso acontece muito, é uma área muito complicada. Eu preferi fazer eu mesmo e fazer esse serviço para quem estiver precisando, no caso, muito pouco, porque realmente é muito trabalhoso, não pode ter volume, né? Tem que ter amor no que faz, em tudo que você faz, tem que ter amor. Eu amo cozinhar, eu amo trabalhar com pessoas. E elas falaram, Marcela, é sobre isso. E elas são profissionais, assim, que eu até falo para trazer aqui no programa, porque são 2 mulheres guerreiras. A Regiane, por ser corretora, ela tem um sangue, uma energia para lidar com o masculino muito forte, porque é uma área muito masculina. E ela tá me ensinando todos os dias, de falar assim, não, Marcela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falo, peraí, vamos com calma, porque eu tô aprendendo. Aí eu vou lá, pesquiso, busco aprender. E não é isso que acontece no mercado. Às vezes a pessoa vai te enganar com o mercado, com uma propaganda enganosa, pega o seu dinheiro e não entrega o que tá fazendo. É o que eu lembro, assim, o meu avô falava muito isso, né? Antes dele falecer, ele já acontecia isso. Hoje eu acho que até mais, né? As pessoas hoje não vestem mais a camisa do seu trabalho, né? Que antes era isso. Em qualquer área que você fosse trabalhar, você se apaixonava. Aquilo ali, você olhava aquilo como algo que era
engrandecedor seu, né? Nossa, eu estou aprendendo uma profissão nova, ou eu estou pondo em prática a minha profissão, ou eu estou ajudando as pessoas. Sim. Era mais visto assim, né? Hoje, de uma certa forma, as pessoas não vestem mais a camisa, Cada um né? por si. Cada um por si. E Tem um principalmente quando vai individualismo para nisso, o né? CLT, então fica mais complicado ainda. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que assim, tudo é aprendizado, né? Acho que os maus profissionais, eles existem em todas as áreas, sempre vai existir, né? E o que a gente aprende com isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar quem é bom. Quando você encontra alguém que trabalha, abraça essa pessoa, Uhum. entendeu? E não deixa. Indica. Exato. Então, assim, e aí isso também vale pra gente, né? Por quê? Porque seja bom naquilo que você faz. Porque quando você é bom, quando aquilo te preenche, quando tem um propósito, a sua vida vai ficar melhor com o trabalho. Eu acredito muito que o mau profissional também não é que ele é uma pessoa ruim, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas às vezes ele simplesmente está fazendo algo que Nem queira. que gosta, não né? deveria estar fazendo. Entendeu? Às vezes faz por necessidade, faz por outros motivos que não vão fazer com que ele cresça, né? Porque eu acho que o trabalho, a gente esquece disso. O trabalho ele é necessário, né? Porque é lógico, a gente vai sobreviver dele, se não nascemos herdeiros, Sim. né? Mas o trabalho hoje ele pode ser uma fonte de saúde ou ele pode ser uma fonte de adoecimento. E acho que a linha divisória está justamente nesse momento em que você encara o seu trabalho como um espaço onde você pode crescer, você trabalha com pessoas, com quem você consegue se relacionar, com quem você consegue trocar, ou não, né? Ou é aquela Tem que coisa. valorizar quem tá do lado, quem tá dando certo, porque realmente é complicado. Exato. E às vezes a gente tem que se perguntar: esse Sim. lugar é bom para mim? Porque se esse lugar não tá bom para você, monte um plano para mudar. Exatamente. Sabe que e nesse aspecto, assim, eu falo, eu tenho minha mãe era professora de português. E ela foi professora há muitos anos, era uma excelente professora, mas houve um momento em que aquilo não teve mais sentido para ela e ela simplesmente abandonou a carreira antes de aposentar e não aposentou. Minha mãe hoje ela tem 60 anos e ela está se formando esse ano em biomedicina. Olha que legal. Olha, que legal. Inspiração. Nossa, Tira o chapéu pra, tipo assim, nossa, sim. e nós, Que e a linda. gente deu muita força, sabe? Quando ela falou que entrar isso, mãe, vai, não sei o quê, de vez em quando ela dava uma reclamada, ela, ai, é tão difícil pra gente que é mais velha. Ela, ai, a gente sofre preconceito das jovens. E não, mãe, aguenta firme, vai, mostra que você tá Olha que E, lindo. assim, Nossa, ela tá lindo, formando lindo, com, lindo. assim, nota boa e mandou uma foto semana passada dela defendendo o TCC. Nossa, Ah, olha que legal, gente. que bacana, que Então, orgulho. assim, eu falo que nunca é tarde. Eu tenho uma Nunca é. história de uma paciente que chegou, e a gente vai cair sempre nessa questão do sonho. Tava lá desanimada, terminou o tratamento, era para estar feliz, mas ela não estava. Ela falou assim: eu não vejo muito sentido para minha vida, tal. E aí, por um acaso, sabe aquela coisa da frase? Eu perguntei, falei: você não tinha um sonho? Pode ser até da infância. Soltei uma pergunta assim, ela falou assim: eu tinha de costurar. E eu falei: por que você não aprende a costurar? Ah, não, já é tarde. Era isso, ela já tinha mais de 60 anos. Ah, não, já é tarde. Eu falei: como já é tarde? Quanto tempo levaria para costurar? Eu não sei, uns 5 anos? Vamos supor que você leva uns 5 anos para aprender a costurar. Ainda dá, você não vai estar costurando antes dos 70? Ou aos 70, na época eu não lembro. E aí ela virou, tá, passou. 2 anos depois, ela passa na frente da porta do meu consultório. Você é a doutora Priscila? Eu falei: sou. Ela falou: nossa, tá diferente. Ela falou assim: faz tanto tempo que eu queria te encontrar. Eu falei: por quê? Ela, você não vai se lembrar. E eu lembrava. Ela falou assim: você não vai se lembrar, mas na nossa última consulta você me falou para eu aprender a costurar. E eu aprendi. Essa blusa que eu tô usando foi eu que fiz. Olha que legal, gente. Vou te trazer uma lembrança, e ela me trouxe. Eu tenho um pano que ela me deu, que ela que costurou. Então eu falo assim: essas histórias Os motivos. precisam ser contadas, entendeu? Às vezes a gente guarda as histórias só pra gente. E aí eu vou falar que assim, eu sou uma pessoa que eu fico muito bem sozinha. Eu sou muito feliz, quietinha no meu canto. Então, assim, o pessoal fala: você tem facilidade de se comunicar, não sei o quê. Tenho, mas
o meu cantinho é muito confortável. É um esforço você se expor, né? Porque se expor, você tem que ter um. Tem dias que você não tá muito afim, né? Tem dias que é legal, mas tem dias que você não tá querendo muito. E assim, você se expor, você está sujeito a ser julgado, né? Enfim, uma série de coisas hoje, ainda mais na internet, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não correr risco, e viver é correr riscos, né? Então, você tem que decidir quais riscos você está disposta a correr. E geralmente, aquilo que a gente mais tem medo É o que acontece. é justamente lá, entendeu? O que a gente mais vai aprender, é onde a gente mais vai crescer. Então, resgatem, vocês que estão ouvindo aí, resgatem os sonhos. Eu falo que um ser humano sem sonho é um passarinho sem asa. É um carro sem combustível, literalmente. O sonho é Eu o acho que motor da vive nessa existência. correria da vida, né? E nem para olhar para si. Fala assim, nossa, o que que eu gosto de fazer? Realmente, porque não é parar é o que eu gosto de fazer. Vou tirar um momento para mim, vou olhar para mim, vou me indagar, né? E vou ver, vou lembrar dos meus sonhos, lembrar da minha vida, onde eu estou, o que que eu quero realmente. Acho que essa Permitir. correria, se permitir. Eu estou preparando uma palestra que chama Vai Bem Contigo? Olha que legal. E aí? Vai bem A contigo? Fit Mineira começou por uma necessidade de financeira mesmo, de ter que sustentar uma criança, de sair de um casamento que eu não tinha um suporte nenhum. Quando eu saí dele, eu tive que começar minha vida do zero e muito nova. Eu me separei, eu tinha 25 anos. Então, assim, foi realmente uma necessidade financeira que eu tive que fazer acontecer. Eu não tive a chance de errar. Não foi aquele negócio para começar e dar errado. Não. Ou dá certo ou dá certo. Logo que eu vim para Pouso Alegre, começou a pandemia. Assim, dos males o pior, porque o delivery foi muito bom na pandemia. Então, para mim, deu tudo certo. Mas hoje, buscando a área digital, de ensinar as pessoas e buscar realmente aprender coisas novas, buscar um desafio, né? Fazer o que eu gosto, porque uma coisa é você trabalhar pela necessidade, pelo amor. A outra é você fazer agora com calma, com planejamento. Então, isso depois, desde que eu vim aqui, fazendo um ano, né? Isso mudou minha vida, porque eu vi, não, eu acho que microfone. Eu acho que tem potencial, eu acho que isso é sim viável, me deu uma força, uma coragem muito grande. Eu agradeço muito, porque faz diferença, faz muita diferença. Mas às vezes é justamente a necessidade que te tira daquela zona de conforto. Exato. Às vezes, se deixasse, você fica na zona de conforto. Aí não, vem a necessidade, fala, ixi, agora não tem opção. A água bateu no bumbum. É isso mesmo. Mas eu acho que é importante você colocar isso, que existe um caminho. Olha, gente, às vezes vai começar pela necessidade. Mas existe um momento em que você precisa reconhecer, olha, agora não é mais pela necessidade. Agora eu tenho escolha. Sim. E agora eu vou escolher o que realmente me preenche. Então, a vida é isso, né? Eu acho que são vários ciclos, são várias fases. Cada fase te pede algo diferente. E você precisa estar atento. Por quê? Porque se você não perceber, por exemplo, que agora você tem condições de mudar e escolher, você vai passar o resto da vida na necessidade? Na obrigação só? Não. Olha, agora pode ser mais leve, né? Então. E é o que elas ajudam a virar a nossa vida, aquela virada de chave, assim. Pode ter certeza que vocês fazem parte disso. Bom, que bom. E que continuem muitos e muitos anos. Mas vocês estão falando, eu estou viajando, porque tem muitas pessoas. Inclusive, teve uma cliente minha que gravou com a gente agora recentemente. Tem uma que vai gravar agora o mês que vem, quando a gente voltar de férias, né? Eu não dou conta. Aquilo lá é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir. Aquele monte de câmera, eu não vou conseguir. Eu falo, gente, não é nada do que vocês estão pensando. Vamos lá e a gente vai. E aí, a gente, desde o início, a gente criou a ideia de fazer com que as pessoas ficassem mais à vontade possível aqui. Então, a ideia de trazer comida, bebida, um café, a gente vai bater um papo, o microfone está aqui, mas esquece o resto. O resto é coprodução. De não ter pergunta certinha. Não. Que assunto você quer falar? Então tá. Vamos falar sobre isso. Porque acho que esse negócio né, de perguntar e responder, acho que isso já deixa a pessoa mais. E aí, até hoje, assim, nós estamos com 40, né?
40 entrevistados. Gente, é gente pra caramba. muita É gente. conteúdo, é conhecimento, vocês não têm noção. Nossa, muito conhecimento. Como eu aprendi. Aqui tem isso também, né? A gente A aprendeu. gente aprende muito. Como A gente eu aprende fazendo e a aprendi. gente aprende assistindo depois. Muita coisa, aprendi muita coisa. E aí, dessas 40 pessoas que passaram aqui, não teve um que não falou, nossa, mas é muito tranquilo. Nossa, mas é muito legal. Nossa, mas vocês deixam a gente muito à vontade. Então, a gente tem conseguido conquistar o nosso objetivo, que é justamente trazer leveza para tudo isso. E um dos meus propósitos é esse. É destravar você, fazer você enxergar o tamanho da mulher que você é. É destravar você, fazer você enxergar o tamanho da mulher que você é. São pessoas que tinham dificuldade com enxergar esse potencial em si mesma, sabe? Eu tô trabalhando com uma moça, eu vou trazê-la aqui. Eu tô trabalhando com ela para trazê-la aqui. Quando eu convidei ela, ela chorou. Ela virou e falou assim, como assim? Que novidade é essa? Como é que você chegou na minha vida? Como é que você me conheceu? Como é que você me achou? Eu não dou conta de fazer isso. Eu falei, você vai vir fazer algumas sessões comigo. Eu vou destravar essa insegurança sua e vou te levar lá. E você vai ver que você consegue. E a gente entrou nesse processo agora. Eu vou aproveitar esse tempo de férias. Quando a gente retornar, ela vai estar aqui. Porque eu falei, esse é o meu propósito com você a partir de agora. Nossa vida cruzou para isso. E aí, essa semana, ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acabei de receber um convite para fazer uma amostra do meu produto num evento, e eu ganhei um convite para convidar uma mulher muito especial, e eu vou convidar você. Aí ela me convidou para um evento que ela foi convidada, que ela também não esperava, e ela tá assim, o que está acontecendo? Tipo assim, as portas estão abrindo, as pessoas estão me vendo, e eu sou tão pequenininha, mas é isso que eu quero destravar no máximo de pessoas, que eu acredito que eu tô nessa terra para isso, sabe? Para que você enxergue que você não é tão pequenininha. Que você Meninas, você trouxe uma lembrancinha para vocês, um agradecimento. Eu queria entregar. Nós queríamos entregar, né, Carol? tem. Sim. Obrigada. Representando todas as convidadas. As convidadas, né? Que Obrigada. vocês estão no lugar delas também, né? De todo mundo que veio aqui. Eu agradeço muito vocês, agradeço a todas, né? Que o Carlos já colocou aí para vocês o vídeo mostrando todo mundo, mostrando as fotos de todos os participantes que estiveram com a gente, né? Eu tenho muita gratidão a todos, principalmente vocês. Eu nem hein? acredito que já está acabando. Eu queria ficar aqui mais uma hora. Eu não- Aí, todo mundo, Eu tô legal. muito triste que já está acabando. Tem parte 3. Bloco 3 é pra nós. Quando fizer 2 anos, a gente vem aqui toda comemoração de aniversário. Ai, não. Fala, gente, é a hora mais rápida que passa no planeta, porque é muito rápido, né? É muito rápido. Ai, a gente já tem fit mineiro em todo aniversário. Pode contar comigo. Ai, olha, eu sou cliente, sou Sim. super cliente, eu adoro. É cozinhar por amor pelo próximo. Acho que cozinhar é uma forma de amor, né? É uma E aí forma a gente de cuidar bebe super das pessoas. saborosa. Tudo que nossa. a gente decidir fazer na vida e a gente fazer por amor, você vai ser diferencial naquilo que você está fazendo. Porque tem gente, quando eu falo de missão propósito, as pessoas pensam em algo muito extraordinário. Eu falei, você pode cumprir sua missão fazendo unha, sendo Uber. Sim. Não, é aquilo que você faz por amor, que você resolve um problema. Você ajuda a pessoa em alguma coisa. Eu não tenho tempo de limpar minha casa, você vai lá e limpa para mim. Você não está resolvendo um problema na minha vida? Então, ser diarista é tão valioso quanto ser uma médica, quanto ser um astronauta, entende? Sim, como se diz, cada um no seu quadrado, né? Você fazendo o que você sabe fazer e com amor, Exatamente. toda profissão é válida, Você recebe né? de volta, Recebe, né? sim. Sempre vai receber. Então é isso, meninas. Vamos encerrar. Priscila, você é a luz. Foi um prazer te conhecer. Nossa, que Prazer linda. foi meu. Muito. Quero conhecer Foi um agora a sua irmã presente. também. Conhecer sua família inteira. Tô que você é assim, né? Porque as raízes dos ancestrais, eles não metem. Sim. Nossa, um prazer mesmo. Linda. Meu, e olha, toda terça-feira eu vou pedir agora essa marmita, viu? Pode perder, E hoje é bom. aqui, olha, já tem uma marmita pra você. Ai, ó. Você gosta, viu? Você já vai experimentar. Essa aqui é de vocês, hein, meninas? É maravilhoso. Olha, uma pra cá. O bolso já tem jeito. Sim. Gente, olha o capricho dessa mulher. Olha aqui, ela colocou uma tagzinha aqui de nome da gente. Olha aqui. Eu falei pra você ter uma gráfica em casa. Põe aí, eu não trouxe nada, gente.
eu soubesse, Sua presença, sua história, né? Sua sabedoria. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma esse episódio tenha inspirado vocês a correrem atrás daquilo que vocês acreditam, a conquistar o sonho de vocês, a vir aqui contar a história de vocês, porque com certeza você também tem uma história que inspira outras pessoas, que pode transformar outras vidas. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E se renasço a cada momento, meu destino não